Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco e infelizmente para falar mais uma vez sobre uma atuação muito ruim do time comandado por Abel Braga. Parece uma reprise, parece que eu já falei isso nos últimos vídeos, mas o Vasco continua repetindo ou tendo as mesmas dificuldades desde o início da temporada. É um time com dificuldade para criar jogadas, para envolver o adversário com passe, principalmente para transformar sua posse de bola em ofensividade. O Vasco não consegue, tanto por falta de característica dentro do elenco, quanto por incapacidade do Abel de encontrar alternativas, tanto dentro do elenco quanto táticas. Bom, mas antes de eu falar desse Volta Redonda 0, Vasco 0, que terminou agora lá em Volta Redonda, faço convite para você, se é novo aqui no canal, para você se inscrever antes de acompanhar a minha análise e para quem já conhece o meu trabalho, para dar uma olhadinha aqui no botão de Seja Membro. Tá rolando grupo no Telegram, live toda segunda-feira e alguns vídeos exclusivos, principalmente sobre a história do Vasco. Vale a pena você ficar ligado, se quiser se tornar um membro do canal. Sei que a fase do Vasco não está muito boa, mas vale você dar uma olhadinha aqui. Mas vamos lá. Vasco e Volta Redonda, 0-0. Mais uma partida que o Vasco jogou no 4-3-3, que já vinha atuando desde o início. A mudança ali foi a entrada do Marcos Júnior na vaga do Guarim, o que não é uma grande novidade, já que o Marcos Júnior já vinha sendo titular antes do retorno do Guarim. O Guarim reestreou como titular na partida contra o ABC agora pela Copa do Brasil no Maracanã, e o Marcos Júnior voltou ali para o colombiano ser poupado. E, obviamente, com a mesma formação, com as mesmas características, o Vasco apresentou as mesmas dificuldades. Em nada variou do que vinha tendo nos últimos jogos. Apesar de ter mais posse de bola, apesar de finalizar mais, inclusive escrevi um texto sobre isso lá no torcedores.com, posso até deixar aqui o link na descrição, mostrando como é que o Vasco tem mais posse em praticamente todos os jogos na temporada, finaliza mais que os adversários em praticamente todos os jogos da temporada, coisa de 1 ou 2 jogos só, de 10 que o time não teve um volume maior de posse e finalização, e mesmo assim, quando vence, não convence. Ou seja, a questão do Vasco não é só vencer as suas partidas, as atuações são ruins. E por que são ruins? O Vasco não consegue ser envolvente o suficiente no toque de bola, que é a ideia de jogo do Abel Braga, ter uma posse mais cautelosa, trocar o passe com mais calma até encontrar um espaço na zaga adversária, ou conseguir encaixar um cruzamento ou uma bola invertida rápida, um lançamento mais longo, uma virada de jogo, e também não consegue ser vertical o suficiente para atacar em velocidade e fazer a transição rápida. Inclusive, quando consegue fazer isso, cria suas melhores chances. Só lembrar, o gol contra o ABC, por exemplo, que deu a vaga ao Vasco na próxima fase da Copa do Brasil, nasce de uma arrancada lá de trás, o Andrei rouba a bola, o Raul carrega, passa para o Vinícius e o Vasco define rápido essa jogada com o Raul recebendo de novo a ultrapassagem do Marrone e o cruzamento para o Cano. Em a questão de 7 ou 8 segundos, o Vasco rouba a bola e conclui a jogada. Quando o Vasco passa a ter 30 segundos, 40 segundos de posse de bola, que pode parecer pouco, mas para o futebol é muita coisa, já o Vasco já não consegue construir, porque é o tempo da defesa adversária se postar. Aí o que entra? O time passa a depender tanto de uma jogada trabalhada, de movimentação. Quando a gente fala em jogada ensaiada, muitas vezes a gente pensa em bola parada, mas na verdade o que vai acontecer dentro do jogo pode ser ensaiado também nos treinamentos. E isso que eu acho que falta muito nesse time do Abel Braga. Quando o pessoal questiona, o Abel não dá treino, o Vasco não treina, obviamente treina. Mas a minha ideia é que a metodologia de treinamento mudou nos últimos anos e o Abel parece não ter acompanhado. Quando o time chega na intermediária adversária, não sabe o que fazer com a bola. Um vai tocando para o outro e o Vasco acaba sendo desarmado. Só para ter uma noção, o Marrone perdeu 11 bolas contra o ABC. O Pikachu perdeu 8. Deixa eu só ver se foi o Pikachu, não. O Raul perdeu 8. Tanto o Raul quanto o Marcos Júnior, nessa formação, e isso já era também no caso, quando o Luxemburgo era o treinador do Vasco, não são volantes.
são meias armadores quando o Vasco tem a posse de bola. A diferença com o Luxemburgo é que o time acelerava e concluía rápido a jogada. Com Abel Braga, não. O toque de bola é mais moroso. Diversas vezes o jogador tem a oportunidade de esticar a jogada, mas prefere um toque de segurança para o lado ou para trás e a equipe adversária, como eu disse aqui, se posta defensivamente. Então o Vasco não consegue envolver, porque não tem talento para isso. O Vasco só tem carregadores de bola. É só a gente olhar as jogadas que foram criadas. Ribamar ali no segundo tempo abaixou a cabeça, carregou e finalizou. O Juninho abaixou a cabeça, carregou e finalizou. O Andrei recebeu na entrada da área. Andrei, que é o único, ao meu modo de ver, ele e Castan, que o Castan acaba jogando mais recuado. Naturalmente o zagueiro já é um cara mais de passe curto, principalmente, mas são os únicos jogadores que param e pensam o jogo, pensam como vão construir a partir dali. Todo o restante da equipe ou pega e acelera a jogada em velocidade ou tenta o passe mais simples, um passe mais lateral. O Vasco não tem essa capacidade de construir. Você tem alguns jogadores que tentam o drible, que é o caso do Marrone e do Vinícius. O Vinícius tem sido mais efetivo nessa função, o Marrone menos. Tanto que o Marrone, mesmo tentando menos, conseguiu perder 11 bolas na partida, sem contar passe errado. E o Raul, que não é característica dele, perdeu 8. Por quê? Porque o Raul consegue acelerar a jogada. Se ele acelera, chega na frente, conclui rapidamente, como foi no gol contra o ABC, inclusive numa bola no primeiro tempo contra o ABC, que o Cano manda para ele também, faz um pivô por cima, ele chega concluindo, aí o Raul funciona. Era assim que ele funcionava com o Rossi pela direita, por exemplo. Os dois acelerando muito por ali, junto com o Pikachu. Sem essa aceleração, o Raul perde qualidade. Por isso que vejo muita gente comentando, e eu concordo, que o Raul caiu de rendimento em 2020. Caiu de rendimento porque não é característica do Raul trabalhar de costas para o gol, por exemplo. Não é característica do Raul receber uma bola de frente central, por exemplo, e achar um passe mais vertical, encontrar uma diagonal. Ele não tem essa característica. Raul é um jogador de velocidade. O Marco Júnior é a mesma coisa. Quando ele tem espaço para criar, mesmo não sendo um jogador veloz, ele consegue encontrar um espaço ou outro. Quando ele passa a receber com a maior marcação, tendo que se desvencilhar da marcação, jogando muitas vezes de costas, ele deixa de ser produtivo. Marco Júnior foi um jogador útil ao Vasco em 2019. Foi um jogador que contribuiu com alguns gols, algumas assistências, jogador principalmente pelo custo-benefício de ter vindo do Bangu, uma contratação interessante. Mas nesse esquema, em que necessita, na verdade, meias de qualidade para receber de costas, clarear a jogada, ele não é esse tipo de jogador. Ele não é, Raul não é, e o próprio Juninho não é, que muita gente pede como titular. O Vasco não tem esse jogador. O Bruno Gomes é um jogador de passe, mas é um jogador muito mais de controle de jogo, de transição lá de trás, do que realmente de chegada à frente. Inclusive, muita gente fala do Andrei. Bruno Gomes poderia ser o primeiro volante e o Andrei jogar um pouco mais à frente na função do Raul ou do Marco Júnior, por exemplo. Poderia, mas foi exatamente aí que o Andrei passou a errar demais. Inclusive, muitos dos erros do Andrei são muito mais na fase ofensiva do jogo do que na construção. Quando o Andrei chega mais na frente, como eu disse aqui, abaixou a cabeça ali já aos 45 do segundo tempo, 46 que ele recebeu na entrada da área e finalizou por cima, porque normalmente é onde ele se sente mais confortável para arriscar. Quando ele joga mais recuado, ele tenta ser mais seguro na saída de bola, no passe, e consegue ser mais eficiente, além de ter mais campo para conseguir a bola longa. Nesse Vasco, ele é o único que consegue acertar uma bola longa com maior qualidade, achar um lateral aberto na ponta, um dos pontas mais aberto já na última linha. Então essa construção passa muito pelo Andrei jogando recuado. O Vasco tem o déficit dentro do elenco, que falta muito jogador com essa qualidade, e tem o déficit, claro, tático. O Abel não consegue mudar esse time, não consegue fazer com que ele jogue de outra maneira. Até no segundo tempo, ele tentou um 4-2-4, que é exatamente o que ele gosta e que não é crime nenhum utilizar. Vem muita gente, 4-2-4 é loucura, não é novidade nenhuma. Inclusive, a teoria da pirâmide invertida passa por algumas ideias dessa de jogo, de você jogar com mais homens na frente, fazer até uma linha de 5 no ataque. O Flamengo faz isso constantemente. Outro dia até alguém reclamou que eu falei do Flamengo aqui. Eu vou falar quando eu tiver que usar algum exemplo. O Santos do São Paulo, ele jogava algumas vezes com uma linha de 5 na frente. Qual é a diferença? A diferença é que a linha que vem atrás, uma linha de 3 ou uma linha de 2, às vezes até uma linha de 4, dependendo do posicionamento dos zagueiros, eles criam também.
Uma coisa é você ter uma linha de criação mais recuada com essa linha de 5 na frente, com Gerson, Felipe Luiz e Rafinha. São 3 jogadores que constroem, são 2 laterais que constroem por dentro. Outra é você ter Henrique, Pikachu e Andrei, mesmo com o Andrei estando bem. Então não tem como você tentar fazer certas coisas com um elenco limitado como é do Vasco. Tanto que o Pikachu e o Henrique foram os jogadores que mais erraram passe no time, porque tem dificuldade em fazer essa transição, nem só uma transição, mas uma construção mais eficiente ali, seja pelo lado ou por dentro. Então o Vasco com muitas limitações, com muita dificuldade para transformar volume em ofensividade, apesar das várias conclusões no fim do jogo, que eu inclusive já tinha falado aqui contra o ABC, no fim do jogo todo mundo quer ser herói nesse Vasco, porque pesa no time, o time se desestabiliza porque não consegue criar, se sente fraco, e vem pressão da torcida, vem torcedor vaiando, o que é normal. O torcedor não está errado em vaiar, não. O Vasco tem que apresentar muito mais futebol do que está apresentando. Apesar de eu achar o elenco limitado, falta muita coisa. A grande questão é, quem vai aceitar ser treinador de um clube que não anda pagando nem o porteiro, por exemplo, não está pagando segurança, ou seja, não está pagando seus funcionários de dia a dia, que têm salários muito mais baixos. O Abel Braga, na verdade, hoje é técnico do Vasco porque aceitou não receber, ou não receber em dia, vai acabar recebendo no futuro, numa ação judicial, como vários outros recebem. Essa é a grande questão. E o presidente aceitou isso. Alexandre Campelo aceitou. Convidou um amigo dele, pessoal, como ele próprio falou, convidou o Abel Braga, não por ideia de jogo, isso fica claro. Os times do Abel Braga, eu já falei aqui algumas vezes, sempre foram times de posse de bola. Mas todos os jogadores que o Vasco tem no elenco são carregadores de bola. Marrone, jogador de velocidade, Vinícius, o Vinícius é jogador de velocidade. O Cano, tem muita gente que falou, muitas vezes ele saindo da área exatamente por conta disso. Mesmo ele sendo um centroavante muito mais finalizador, desses jogadores que o Vasco tem no elenco, é um dos poucos que consegue sair da área e criar realmente alguma coisa. Diversas vezes ele acerta inversões de jogo para ele depois entrar na área e concluir também as jogadas. No finalzinho, ele teve uma chance ali de entrada da área e um pouco antes foi ele que fez a inversão também para o Pikachu subir pela direita. Porque se não tiver essa qualidade para construir um pouco mais atrás, o time não consegue fazer nada. Tendo só o Cano para fazer isso, já é muito pouco. Contra um adversário frágil, às vezes vai dar certo. Deu certo, por exemplo, contra o Boa Vista, em que o Cano fez um gol aos 47, 48 do segundo tempo. Deu certo em vários jogos que eu acho que venceu por 1-0, gol do Cano. Contra o ABC, por exemplo, foi a mesma coisa, que acabou nascendo, na verdade, numa transição em velocidade. Essa ideia de ter mais posse para o Vasco se tornou perigoso. Quanto mais posse o Vasco tem, maior a chance de erro. Por quê? Porque falta movimentação, falta qualidade individual. Hoje, nesse Vasco, na verdade, falta tudo. A sensação é que o Vasco não estreou ainda em 2020. Bom, galera, essa é a minha análise um pouquinho do Volta Redonda. Na verdade, é uma análise mais geral do Vasco, porque o que o Vasco fez contra o Volta Redonda foi exatamente o que fez contra o Oriente Petroleiro. O Oriente Petroleiro até teve um jogo um pouco mais tranquilo, tanto no Rio quanto na Bolívia, mas é meio que um panorama geral desse Vasco em 2020, da temporada inteira. O Vasco, para ele, não começou. Futebol, até agora, o Vasco não apresentou, não. Bom, deixo aqui mais uma vez o convite para você se inscrever, para se tornar um membro do canal, para deixar seu like também no vídeo, que isso ajuda na divulgação, apesar de não ser um bom momento para o Vasco, e deixar seu comentário também sobre o que você achou dessa partida. Valeu, galera, saudações e até a próxima.